Então, Jeremias falou assim: Senhor, renova os nossos dias. O que Jeremias estava querendo dizer? Senhor, nos faz voltar a viver aqueles dias que nós vivemos outrora. Renovação de dias. Mas aí Paulo vem, atualiza e fala: Senhor, renova a nossa mente. Ou seja, a renovação da mente é uma transformação para que Deus nos prepare para desfrutar de coisas que nós ainda não vivenciamos. Só Deus pode renovar a nossa mente para nos preparar para o futuro, para o amanhã. Porque se o amanhã chegar e a minha mente não for renovada, eu ainda vou estar num ambiente novo, mas com a mentalidade velha. Eu vou estar reclamando. Por exemplo, Jesus passava à beira do caminho e tinha um cego gritando, pedindo esmola. Quando ele descobriu que era Jesus, a mente dele foi renovada. Ele não gritou Jesus de Nazaré, ele gritou filho de Davi. Por que a mente dele foi renovada? Porque todas as vezes que você clama por Jesus de Nazaré, você está chamando pelo filho de José. Mas toda vez que você clama pelo filho de Davi, você está chamando pelo filho de Deus. Ele estava entendendo o seguinte: eu estou diante da minha cura. Eu não vou pedir esmola para ele. Minha mente foi renovada. Que se eu pedir esmola para ele, amanhã eu estou aqui de novo. Mas se eu pedisse, cara, uma visão, eu nunca mais vou estar pedindo esmola. Então ele não pediu esmola porque ele era pobre, pediu esmola porque ele era cego. Porque o problema da falta de visão é que nos faz receber qualquer coisa. A gente se contenta com nada. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe renovação do futuro, uma renovação de mente sem uma cura do passado? Não. Não tem como. Porque assim, quando você vai para o futuro ferido, quando você vai para o amanhã ferido, Deus vai ter que investir uma boa parte do tempo tentando te curar. E eu vejo que as pessoas estão tentando acessar o futuro, mas estão trazendo o passado junto e não resolvido. Uau. O passado meu mal resolvido, eu Uau. não consigo acessar o futuro. É verdade. Entende? É verdade. E qual que seria o caminho para um passado resolvido e um futuro decidido? Um passado resolvido e um futuro decidido. Band-aid não cura feridas. Band-aid não cura feridas. Não. Só tampa ela. Feridas escondidas não podem ser tratadas. Eu vou ter que expor meu ferimento. Se eu quero entrar nesse futuro decidido, mas o meu passado ainda não está resolvido, eu preciso me parar primeiro. Porque se eu não for tratado hoje, eu não vou desfrutar amanhã, né? Como é que você vai para uma guerra ferido? Como é que você vai para uma próxima estação ferido? Você vai desatualizado. Porque quando você chegar na hora de exercer alguma coisa, não tem como. Porque você vai estar sentindo dores, você vai estar com coisas para resolver lá atrás, que você vai andar para frente olhando para trás. Por exemplo, a mulher de Ló, o passado não resolvido. Deus falou: sai da cidade e não olha para trás. Quando você tem um passado resolvido, você não olha para trás, porque seu futuro está garantido. Então, se Deus deu um direcionamento que era para olhar para frente, não precisava dela olhar para trás, mas ela tinha um passado não resolvido. E esse passado resolvido, até domingo eu estive aqui citando sobre Jacó no vale, e eu aprendi isso muito com você também. Ali eu vejo que é um passado resolvido para um futuro decidido. Uau! O próprio Deus vai perguntar o seu nome. Exato. Porque Deus está tocando no passado para que haja uma cura. Então, assim, Jacques, primeiro ponto assim, que você vê dentro das escrituras, uma pessoa que talvez está nos assistindo agora e ela carrega um ranço, ela carrega passado, ela carrega um tanto de coisa e ela está assim: a minha vida não dá certo, nada que eu faço não dá certo. E ela tenta acessar o futuro, mas ela não quer fazer uma correção do passado. Por onde essa pessoa começa? Pastor, não tem como eu voltar lá. Não tem como eu voltar lá. Não tem como eu voltar no ontem, né? Existe 2 dias no ano que você não produz, o ontem e o amanhã. O ontem é passado e o amanhã é futuro. Boa. O que eu posso fazer? Eu não posso voltar lá, mas eu posso trazer o de lá para cá. Porque a ideia de Deus não é mudar o seu passado, mas é curar você dele. Só Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Então a ideia é: feridas escondidas não pode ser tratada. Se eu quero resolver o meu passado, a primeira coisa, eu preciso abrir as cartas. Porque se eu estou escondendo alguma coisa, às vezes as pessoas têm dificuldade de colocar na mesa o passado. Isso. Eu tenho dificuldade de colocar na mesa o passado porque, infelizmente, nós estamos diante de um público, a sociedade pensa muito rápido. As pessoas têm um mau preconceito sobre a questão de julgamento. Só que as pessoas estão mais apegadas em quem pode te julgar do que quem pode te curar. E o poder não está em quem está te julgando, sim em quem está te curando. Porque o seu propósito tem que ser maior do que a sua dor. Se você ficar alimentando a sua dor, você nunca vai viver um propósito, cara. Você vai ficar como um cachorro, lambendo ferida, mas nunca vai desfrutar do alimento diário, o pão diário.
E eu vejo o seguinte, o ódio é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Essa Entende? é boa. E assim, então é o perigo, porque se eu tenho um passado resolvido, não é uma amnésia, mas o que acontece? Um erro, ele só é um erro quando você não aprende nada com ele. Sim. Agora, se você aprendeu algo, ou seja, trouxe ensinamento, fundamento, então você vai avançar. E eu vejo o quão importante é como Davi. Davi, até então, ele anda num lugar obscuro, onde que ele precisa de um homem chamado Natan, não é isso? Para vir confrontá-lo, para que ele possa resolver o passado. Resolvendo o passado, então tem algo extraordinário para você viver. Forte. Então eu tenho observado que muitas pessoas hoje não estão fluindo, não estão vencendo, porque não estão dispostas a resolver o passado. Agora uma coisa, não sei se o senhor vai concordar comigo. O senhor acha que também um ferimento não pode ser curado se você não permitir alguém tocar nele? Boa. Já percebeu que planta só cresce se elas permitirem ser tocada? Então o que acontece? Quando o Natan chega para confrontar Davi, quem não aceita a verdade porque não quer mudanças. Isso. A verdade é libertadora. A verdade nem é uma palavra, a verdade é uma pessoa, né? Uma pessoa. E aí o Natan começa contando a historinha de uma ovelha. Por que o Natan começa contando a historinha de ovelha? Porque ele está lidando com o pastor. Eu preciso falar a linguagem dele. Boa. Porque se eu não falar a linguagem dele, ele não vai assimilar o que eu estou querendo falar. Eu preciso confrontar. E outra coisa, a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Que às vezes Deus está trazendo pessoas para perto da gente e a gente está achando que Deus vai usar a gente para mudar elas, mas não é. Às vezes Deus está trazendo alguém para usar elas. Foi o caso de Natan. Deus não estava trazendo Natan para o rei tocar nele. Deus estava trazendo o profeta para tocar no rei. Então Davi foi humilde, porque quando ele percebeu que Natan estava confrontando ele, ele se desarmou. As pessoas são muito bloqueadas. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jacques. Por que Natan, o profeta, ele chega contando uma historinha? Ele já não chega rasgando o verbo com tudo. Por quê? Como que você vê isso? Então, vem na minha cabeça aqui agora assim? Cara, eu vejo muito assim, diante de sábios, quando você conta uma história, a primeira coisa que você atrai é a atenção da pessoa. Se Jesus tivesse nos dias atuais, uma das coisas que Jesus ia investir seria em filme. Por quê? É história. Em qualquer filme que você assiste, você se vê lá dentro. Uma parte do filme. Por isso que todas as vezes que Jesus ia falar com alguém, ele contava uma história, ele contava uma parábola. Quando Natan começa a falar da história da ovelha, o Davi já sabe, tá falando comigo. Que eu sou pastor, tá falando a minha linguagem. Por quê? Deus não fala difícil. É nós que entendemos complicado. Porque Deus vai falar na sua linguagem. Se a sua linguagem é um nível baixo, Deus é capaz de descer lá. Só para assimilar aquilo que ele está querendo falar. Porque em qualquer história, por mais simples que seja, lá dentro tem uma lição. Entende? Então foi uma didática que o profeta usou. E detalhe, as parábolas eram usadas por sábios.